Em Gênesis ele é a semente da mulher. Em Êxodo ele é o cordeiro pascual. Em Levítico ele é o nosso sumo sacerdote. Em Números ele é a nuvem de dia, a coluna de fogo de noite, ele é a rocha ferida. Em Deuteronômio ele é o profeta semelhante a Moisés, ao profeta vindouro. Em Josué ele é o capitão de nossa salvação vencedor. Em Juízes ele é nosso juiz e legislador. Em Ruth ele é o parente e remidor chegado. Em 1ª e 2ª Samuel ele é o profeta em que nós confiamos. Em Reis e Crônicas ele é o nosso rei reinante. Em Esdras ele é o reconstrutor das muralhas destruídas de nossa vida. Em Neemias ele é o nosso restaurador. Em Esther ele é o nosso Mardoqueu. Em Jó ele é o nosso Redentor sempre eterno, porque eu sei que o meu Redentor vive. Em Salmos ele é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar faz verdes pastos. Guia mansamente as águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia pela vereda da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mão, puro de coração, não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. Essa é a geração daqueles que buscam a tua face, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Salmos capítulo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário e as moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. 20. Contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmos, capítulo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente a minha iniquidade, e purifica do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisope, ficarei puro, lava-me, ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir com júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora na tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torne-me a alegria da tua salvação e sustém com teu espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te comprazes em sacrifícios, porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém.
Então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor a tua sombra e a tua direita. O sol não molestará de dia, e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Mas em Provérbios Eclesiastes ele é a nossa sabedoria. Em Cantares de Salomão ele é o nosso amado esposo. Eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vales. Qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. E desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento. E o seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à sala do banquete, e seu estandarte em mim era o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abrace. Conjuro pelas, ó filha de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis e nem desperteis o meu amor até que queira. Essa é a voz do meu amado. Ele aí que já vem saltando sobre os montes e pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo e ao filho do corso. Eis que está na nossa parede, eis que está de trás da nossa parede, olhando pela janela e reluzindo pelas grades. O meu amado me fala e me diz, levanta-te, amiga minha formosa, minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz do Espírito ouve-se em nossa terra. Mas em Isaías ele é o príncipe da paz. Em Jeremias ele é o nosso renovo justo. Em Lamentações de Jeremias ele é o nosso profeta lamentador. Em Ezequiel ele é maravilhoso homem de 4 fases. Em Daniel ele é o quarto homem das fornalhas ardentes de nossa vida. Em Joel ele é o em Oséias ele é o marido fiel para sempre casado com a desviada. Em Joel ele é o batizador com o Espírito Santo e também com fogo. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas em Obadias ele é poderoso para salvar. Em Jonas ele é o nosso grande missionário estrangeiro. Em Miqueias ele é o mensageiro de pés formosos. Em Naum ele é o vingador dos eleitos de Deus. Em Abacuque ele é evangelista de Deus gritando, revivificai o vosso trabalho no meio dos anos. Em Sofonias ele é o nosso Salvador. Em Ageu ele é o restaurador da herança perdida de Deus. Em Zacarias ele é a fonte acerca da casa de Davi para purificar o pecado e a impureza. Mas em Malaquias está escrito, e vós que temeis o meu nome, eis que nascerá o sol da justiça. Há 400 anos de silêncio. E a Bíblia divide o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento ele é o anelo, mas no Novo Testamento ele é a realização. No Antigo Testamento ele é criador, mas no Novo Testamento ele é o redentor. No Antigo Testamento ele é Deus majestoso, mas no Novo Testamento ele é o Pai Nosso. No Antigo Testamento ele é as primeiras coisas, mas no Novo Testamento ele é as últimas coisas. No Antigo Testamento há sacrifício de sangue, mas no Novo Testamento Cristo é o Cordeiro. No Antigo Testamento há maldição pelo pecado, mas no Novo Testamento é o remédio contra o pecado. No Antigo Testamento ele é a lei, mas no Novo Testamento ele é o Evangelho. No Antigo Testamento é a escravidão, mas no Novo Testamento é a liberdade. No Antigo Testamento ele é a lei, mas no Novo Testamento ele é o Evangelho. No Antigo Testamento é o paraíso perdido, mas no Novo Testamento é o paraíso recuperado. No Antigo Testamento é o código escrito, mas no Novo Testamento é o Espírito. No Antigo Testamento é cerimônias exteriores, mas no Novo Testamento é a experiência interior. No Antigo Testamento é a profecia, mas no Novo Testamento é o cumprimento. No Antigo Testamento é o Messias esperado, mas no Novo Testamento ele é o nosso Salvador.
Em Mateus ele é Emanuel, que significa Deus conosco, e essa é uma realidade sentida em que Deus está conosco em nosso meio. Em Marcos ele é servo fiel, que veio para servir, não ser servido, e pelo seu Espírito ele ministra bênçãos espirituais da sua igreja. Em Lucas ele é filho do homem que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em João ele é verbo revelado, verbo manifestado e verbo encarnado, porque no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e foi ele quem fez tudo, e sem ele nada do que foi feito se fez. Porque como homem ele é filho de Maria, mas como Deus ele é pai de Maria. Como homem ele se sentiu cansaço, mas como Deus, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e vos aliviarei. Como homem ele teve sede, mas como Deus ele é a fonte da água da vida. Como homem ele teve fome, mas ele é como Deus, que o pão vivo que desceu do céu. Porque ele é o nosso advogado, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Alfa e o Ômega, ele é o Amém, ele é o apóstolo da nossa confissão, ele é o braço do Senhor, ele é o autor e consumador da fé, ele é o princípio da criação de Deus, ele é o Filho amado, ele é o bendito e único potentado, ele é o renovo, ele é o pão da vida, ele é o autor da salvação, ele é o supremo pastor, ele é o Cristo de Deus, ele é a consolação de Israel, ele é a pedra de esquina, ele é o conselheiro, ele é o Criador, ele é o sol nascente, ele é o libertador, ele é o desejado de todas as nações, ele é a porta, ele é o eleito de Deus, ele é o Pai eterno, ele é a testemunha fiel, ele é o primeiro e o último, ele é o primogênito, ele é o nosso precursor, ele é a glória do Senhor, ele é o nosso Deus, ele é o Deus bendito, ele é o bom pastor, ele é o nosso guia, ele é o nosso grande sumo sacerdote, ele é o cabeça da igreja, ele é o herdeiro de tudo, ele é o santo servo, ele é o nosso Deus santo, ele é o santo de Israel, ele é a nossa salvação, ele é o nosso eu sou, ele é o nosso Emanuel, ele é a imagem de Deus, ele é o Jesus de Nazaré, ele é o juiz de Israel, ele é o nosso justo, ele é o nosso rei, ele é o rei do século, ele é o nosso rei dos judeus, ele é o nosso rei dos reis, ele é o nosso rei das nações, ele é o nosso legislador, ele é o nosso cordeiro, ele é o nosso cordeiro de Deus, ele é o nosso príncipe, ele é a nossa vida, ele é a luz do mundo, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o Senhor de todos, ele é o Senhor da glória, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Senhor justiça nossa, ele é o homem de Deus, ele é o nosso mediador, ele é o mensageiro da aliança, ele é o nosso Messias, ele é o nosso Deus todo-poderoso, ele é o nosso poderoso, ele é a estrela da manhã, ele é o nosso Nazareno, ele é o nosso filho unigênito, ele é a nossa Páscoa, ele é o príncipe dos reis, ele é o príncipe da vida, ele é o nosso profeta, ele é o príncipe da paz, ele é o nosso redentor, ele é a ressurreição e a vida, ele é a nossa rocha, ele é a raiz de Davi, ele é a rosa de Saron, ele é a semente da mulher, nosso pastor e bispo das almas. Ele é o filho de Davi, ele é o filho do Altíssimo, ele é o filho do homem, ele é o filho da justiça, ele é a verdadeira luz, ele é a videira verdadeira, ele é a nossa verdade, ele é o nosso testemunho, ele é a nossa palavra, ele é a palavra de Deus, ele é o nosso Deus eterno, ele é o Pai das luzes, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Senhor dos exércitos, ele é o nosso Altíssimo e ele é a nossa força. Mas em Atos ele é operador de maravilha. Atos 1 ele fala maravilhosamente, Atos 2 ele batiza maravilhosamente, Atos 3 ele cura maravilhosamente. Em todo o livro de Atos o nosso Deus é maravilhoso. O Espírito que produz união fraternal, ele produz destemor, ele produz perseverança e temor a Deus, ele produz avivamento pessoal, ele produz avivamento coletivo, ele produz os dons espirituais, ele produz os frutos do Espírito, ele produz experiência radiante, ele produz atitude vitoriosa, ele produz identidade cristã, ele produz irresistibilidade, ele comunica o amor de Deus, ele convence perfeitamente, ele opera na regeneração, ele testifica de Cristo, ele convence, ele convida, ele ensina, ele habita em nossa vida, ele penetra todas as coisas, ele compara as coisas espirituais, ele inspira, ele dá a palavra da sabedoria, ele dá a palavra da ciência, ele dá fé, ele dá a operação de maravilhas, ele dá o discernimento do Espírito, ele dá a variedade de línguas, ele dá a profecia, ele dá a interpretação de línguas, ele fala, ele clama, ele testifica, ele intercede, ele fala, ele ouve e glorifica, ele impede, chama e traz a constituição, ele transforma, ele fortalece, ele dirige, ele atende, ele é fogo, ele é ousadia, sabedoria, ele é fé, ele é poder, alegria, ele igreja, reprova, instrui, ele consola, ele cria da vida, nomeia e comissiona, ele é soberano que se dispõe a tudo, ele é autor do novo nascimento, ele vivifica, ele tem vontade própria, ele se entristece, ele ama, ele é inteligente e conhecedor de tudo, ele é bom, ele revela, ele dá testemunho, ele revela o futuro, ele revela o caminho da piedade, ele guia toda a verdade, ele traz à memória as palavras de Cristo, ele dirige as decisões da igreja, ele santifica, ele pode sofrer resistência, ele nos dá uma nova criação, ele nos faz andar em novidades de vida, ele nos dá a ressurreição espiritual, nos reveste do novo homem. Ele nos dá um novo coração, nos dá um novo espírito, ele nos liberta do pecado, ele nos liberta da morte, ele nos liberta de todas as tribulações, ele nos liberta de toda a iniquidade, ele nos liberta de todo o mal, ele nos liberta da destruição, ele nos sustenta, ele nos capacita, nos ajuda a orar, ele qualifica, ele é a arma espiritual do crente, ele proporciona esperança, ele permanece sempre com os santos, proporciona o amor de Deus, ele atua na natureza, ele é o agente divino, ele dá aos homens tarefas específicas, interpreta Deus aos homens, preserva o homem e a natureza, ele é como o vento, ele é como a água, ele é como o selo, ele
é como a pomba, ele é como o óleo e ele é como o fogo. Revelando todas as maravilhas de Deus. O Deus que confundia as línguas em Babel, que feriu os sodomitas de cegueira, que destruiu Sodoma e Gomorra, que transformou a esposa de Ló numa estátua de sal, que não permitiu que a sarça ardente se consumisse, que transformou a vara de Moisés em serpente, que trouxe a lepra na mão de Moisés, depois trazendo a sua restituição, que trouxe as 10 pragas, que fez a coluna de fogo durante o dia e o fogo durante a noite, que fez a divisão do mar vermelho à sua volta ao leito normal, que fez as águas de mar a tornarem doce, que enviou maná e codornices para suprir os israelitas, que tirou a água da rocha, que deu vitória sobre os amalequitas, que fez com que o sacrifício fosse consumidos pelo fogo, que fez com que os filhos de Arão fossem consumidos pelo fogo do céu, que fez com que a lepra de Miriam fosse curada, que destruiu Natã, Coré e Abirão, que deteu a praga enviada sobre Israel, que floresceu a vara de Arão produzindo amendoas, que enviou as serpentes e curando os que tinham sido picados, que fez a jumenta de Balaão falar, que fez a divisão do rio Jordão, que derrubou os muros de Jericó, que fez o sol e a lua parar, que fez Sansão beber água de Leí, que fez Dagom e muitos filisteus caírem diante da arca, que feriu os habitantes de Bet-Semes, que mandou trovões e chuvas em tempo de colheita em resposta à oração de Samuel, que feriu os Admorte, que secou-se a mão de Jeroboão, que multiplicou a farinha e o azeite da viúva, que consumiu os capitães de Acasias com seus soldados, que preparou o carro de fogo para levar o profeta Elias, que fez as águas, que sarou as águas de Jericó, que proveu água para um grande exército, que multiplicou o azeite da viúva, que excitou o filho da sunamita, que purificou a comida envenenada, que alimentou 100 homens com 20 pães, que curou a lepra de Naamã, que fez Geazi tornar-se leproso, que fez o machado flutuar, que feriu de cegueira um batalhão dos sírios, que fez o exército de Samaria fugir, que fez o morto recital tocar nos restos mortais de Eliseu, que destruiu o exército de Senaqueribe, que fez o sol retroceder, que fez Uzia tornar-se leproso, que livrou os 3 jovens hebreus da fornalha de fogo ardente, que livrou Daniel na cova do leões, que colocou Jonas no ventre do grande peixe, que libertou Jonas do grande peixe, que transformou a água em vinho em Caná antes da primeira Páscoa, que operou muitos milagres em Jerusalém, que curou o filho do Regre em Caná antes da primeira Páscoa, que operou a primeira pesca maravilhosa em Cafarnaum, que libertou o endemoniado na sinagoga em Cafarnaum, que curou a sogra de Pedro em Cafarnaum, que operou muitos milagres em Cafarnaum, que purificou o leproso na Galileia, que operou muitos milagres na Galileia, que curou o paralítico descido pelo telhado em Cafarnaum, que curou a mulher com fluxo de sangue em Cafarnaum, que excitou a filha de Jara em Cafarnaum, que curou os 2 cegos em Cafarnaum, que curou o endemoniado mudo em Cafarnaum, que curou o paralítico no tanque de Betesda, que curou o homem da mão ressequida, que operou muitos milagres perto de Cafarnaum, que curou o servo do centurião em Cafarnaum, que excitou o filho da viúva em Naim, que curou o endemoniado, cego mudo na Galileia, que acalmou a tempestade no mar da Galileia, que operou muitos milagres na Galileia, que curou os 2 endemoniados em Gerasa, que alimentou 5.000 homens, fora as mulheres perto da Galileia, o Deus que andou no mar da Galileia, que curou a mulher Sírio-Fenício perto de Tiro, que curou o surdo mudo em Decápolis, que alimentou 4.000 homens, fora as mulheres em Decápolis, que curou o cego em Betesda da Julia, que curou o menino demoniado em Cesareia de Filipe, que fez aparecer a moeda na boca do peixe, que curou o cego de nascença em Jerusalém, que curou a mulher enferma há 18 anos antes da crucificação até o princípio da última semana, que curou o homem em Tropico em Bereia, que citou Lázaro em Betânia, que curou os 10 leprosos em Samaria, que curou o cego Batimeu perto de Jericó, que fez com que a figueira amaldiçoada secasse perto de Jerusalém, que curou o coxo na porta do templo, que restaurou a vista de Saulo, que permitiu a morte de Ananias e Safira, que curou Enéas, que ressuscitou Dorcas, que colocou a cegueira em Elimas, que curou um coxo em Listra, que expulsou o demônio de um jovem, que ressuscitou Eutico. Em Romanos, ele é o nosso justificador. Em 1ª e 2ª Coríntios, ele é santificador. Em Gálatas, ele é libertador das maldições da lei. Ele se fez maldito no nosso lugar para que fossemos ser benditos, porque a própria Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Em Efésios, ele é a cabeça da igreja. Aleluia. Em Efésios, ele é a cabeça da igreja. Em Filipenses, ele é o Deus que supre as nossas necessidades. Em Colossenses, ele é o tesouro maior da nossa vida. Em Tessalonicenses, ele é o tesouro maior da nossa riqueza. Em Timóteo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Em Tito, ele é a graça de Deus manifestada. Em Filemão, ele é um amigo mais chegado do que um irmão. Em Hebreus, ele é o apóstolo da nossa confissão. Em Tiago, ele é médico dos médicos. Em Pedro, ele é pastor com coroa de glória. Em João, ele é o amor. Em Judas, ele é o Senhor que estará voltando com milhares dos seus santos. Mas em Apocalipse, e eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra
palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvia detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês? Escreva no livro, envia 7 igrejas que estão na Ásia, Efésia, Esmina, Pergama, Tiatira, Sarda, Filadélfia e Laodiceia. E virei para ver quem falava comigo, e vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido aos pés de uma veste comprida e cingido pelos peitos com cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando eu vi, caí aos seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivo. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém? E tenho a chave da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Na primeira vinda, ele virá como cordeiro mudo para morrer. Virá na primeira, porque na segunda ele virá como leão da tribo de Judá. Na primeira vinda, ele foi na primeira vinda, louvado seja o nome do Senhor. Na primeira vinda ele foi açoitado com varas, mas na segunda virá ranger as nações com vara de ferro. Na primeira vinda ele foi montado no jumentinho e o povo disse Hosana, mas na segunda não tem jumento na hora da história. Ele virá montado num cavalo branco, vestido de uma veste salpicada de sangue, e na tua coxa está escrito que ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Jesus virá, aleluia, uma vez, porém 2 fases. Na primeira fase ele virá para a igreja, mas na segunda fase ele virá com a igreja. Na primeira fase os incrédulos serão deixados, mas na segunda fase os pecadores serão destruídos. Na primeira fase haverá segredo, mas na segunda fase haverá profunda lamentação. Na primeira fase Jesus virá sobre os ares, mas na segunda fase Jesus virá sobre o Monte das Oliveiras. A lei de Moisés foi dada no monte. O primeiro sermão de Jesus foi no monte. Ele foi crucificado no monte. Ele subiu ao céu no monte, e no monte ele virá no milênio para reinar com a igreja sobre o Monte das Oliveiras na hora da história. Salomão já viu e descreveu numa mensagem poética, apologética e relativa nos textos atuais, dizendo: e como eu dizia, essa é a voz do meu amado, ele aí que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gama, ao filho do veado, eis que está na nossa parede, olhando pela janela, reluzindo pelas grades. O meu amado me fala e me diz: levanta-te, amiga minha formosa, a mim vem, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores da terra, o tempo de cantar chega e a voz do Espírito Santo ouve-se em nossa terra. Aleluia, Deus.